Boa noite a todos. Hoje eu vou ler Mateus, capítulo 14, a morte de João Batista. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista. Ressuscitou dos mortos, e por isso estás maravilhadas. E por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere, por causa de Heródias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Pedido mais absurdo, né? E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Eu fico triste com essas coisas, porque assim, desde os primórdios, a vida humana não vale muita coisa, né? Se não pode alimentar a 100, alimente um. Agnes Gontia Bodjalskiu. É interessante essa colocação aqui desse escritor. Realmente, se não podemos alimentar 100 alimentando um, já estamos fazendo alguma coisa, né? Mas voltando aqui ao texto sobre a morte de João Batista, Herodes, ele prendeu João Batista achando que João Batista era o Messias. E como João já havia falado sobre algumas coisas sobre a mulher do irmão dele, ele acabou aceitando o pedido desta moça para decepar a cabeça de João Batista. Uma morte triste. Aliás, a morte é triste de qualquer jeito, né? Mas uma selvageria por conta de um pedido, um orgulho, ego, sei lá o que. Não consigo entender esse tipo de situação, né? Aí no versículo 1, Herodes, o tetrarca ou Antipas, era o governante responsável pela morte
de João Batista. Herodes era um título de dinastia usado para descrever vários governantes diferentes. Essa família era implacável para com seus próprios membros e para com os de fora. Ninguém estava seguro. Herodes, o Grande, o pai de Antipas, havia condenado à morte vários membros de sua família, inclusive Mariane, sua esposa preferida. A ascensão ao poder em tal família revelava a crueldade e a engenhosidade de Herodes Antipas. Ele ajudou a depor seu irmão. Arquelau roubou Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Então, essa Herodias era a mulher de Filipe e o Arquelau eu não concordo com esse termo roubou, porque um ser humano não, né? Você não pode roubar uma pessoa e dar para outra, não. Ele pegou a mulher do outro. E era devotado a qualquer um que exercesse o poder em Roma naquele tempo. Então, além de destruir a família do irmão, ele ainda era devotado. Agora eu vou dar continuidade sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E, sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus, ele tinha uma bondade tão grande que nem no pior momento ele mesmo assim ele conseguia fazer o bem às pessoas, né? E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Uma quantia pouca, né, de comida. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Então, passagem muito bela, muito bonita. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Ou seja, 5.000 homens, além das mulheres e crianças, tinha muito mais gente ali, né, para ser alimentado. Aqui no versículo 13, momento de solidão eram importantes na vida de Jesus. Jesus, realmente é interessante isso aqui, porque
ele sempre se retira em alguns momentos, né? E depois da morte de João Batista, ele foi retirar-se para ficar sozinho, né? Para refletir sobre a maldade que fizeram com João Batista, que era primo de Jesus. Mas a multidão o acompanhava sempre, né? E aqui no versículo 21, o tamanho de uma multidão era muitas vezes estabelecido pela contagem somente de homens, neste caso 5.000. O número possivelmente poderia ser 3 vezes maior quando crianças e mulheres fossem incluídas. A alimentação de 5.000 pessoas, um dos 3 milagres nos quais comida ou bebida foram providenciados. Desculpem, às vezes eu tenho uma certa dificuldade para ler, porque em algumas partes aqui de estudos da Bíblia, as letras são tão pequeninas e eu não consigo ler, desculpem. Bom, continuando, Herodias e Salomé, mãe manipuladora e filha sedutora. Herodias, que morava em Tiberíades, a capital construída por seu marido no litoral sudoeste do Mar da Galileia, era uma mulher descontrolada, engenhosa, ambiciosa, gananciosa e politicamente astuta. Herodias não deixou que nada a impedisse de alcançar o que almejava. Herodias e seu primeiro marido, seu tio Felipe, enteado de Aristóbulo, pai de Herodias. Você vê, Felipe, ele era enteado do pai de Herodias. Tiveram uma filha chamada Salomé, que é a menina que dançou para o Herodes. Quando Herodes Antipas, meio-irmão de Felipe, visitou o casal, ele e Herodias imediatamente sentiram-se atraídos um pelo outro. Herodes Antipas era um homem mais poderoso do que Felipe. Herodias percebeu a chance que tinha de conquistar mais poder, uma melhor posição e um acréscimo de riquezas. Ela insistiu para que Herodes se divorciasse de sua mulher e também divorciou-se de seu marido. Então eles se casaram. Então houve um divórcio aí das duas famílias. Eles se casaram. Esse casamento incestuoso era muito ofensivo aos judeus, né? Hoje o divórcio ainda é visto meio atravessado, avalia 2.000 anos atrás, né? Herodias realmente despertou o pior em Herodes, como fica aparente na decapitação do destemido pregador João Batista, o único que ousou se posicionar em desaprovação a esse casal inescrupuloso. Herodias odiava João Batista, tá? Então, o ódio dela, porque ele não hesitou em declarar publicamente que seu relacionamento com Herodes era pecaminoso. Ela queria condenar João Batista à morte. Mas Herodes estava encantado e fascinado por João. Gostava de ouvi-lo falando, embora João o houvesse confrontado com a verdade, e ele temia uma reação do povo se esse pregador popular fosse atacado. O ressentimento e raiva de Herodias infeccionaram como uma ferida.
No aniversário de Herodes, sua oportunidade de vingança finalmente chegou. Os líderes militares e políticos vieram comemorar com ele numa grande festa no palácio de Maquero. Salomé, a jovem e sensual filha de Herodias, dançou de maneira tão fascinante que Herodes, em alto e bom tom, ofereceu à menina qualquer coisa que ela quisesse, até a metade do seu reino. Sua mãe tinha pronto o pedido e não era a metade do reino. Herodias sabia que seu marido era um homem cruel e sem princípios, além do violento e orgulhoso. O constrangimento de voltar atrás na oferta feita a Salomé, na frente de tantas pessoas, seria uma humilhação que ele não toleraria, mesmo que isso custasse a vida de um homem inocente. Às vezes, a manipulação de uma mulher pode exceder a todas as manobras políticas e poderes disponíveis aos homens. Então, não só uma mulher manipuladora, viu, gente? Eu acredito, tem homens que são manipuladores também, tá? E então qualquer ser humano que seja manipulador, ele consegue manipular os outros de tal forma que a coisa muitas vezes começa a ficar fora de controle. Isso é muito ruim, muito negativo. Obviamente, Herodias havia envolvido Salomé em sua própria obsessão, já que ela atendeu ao pedido da mãe. Salomé não somente pediu a cabeça de João, mas ordenou que a trouxessem imediatamente. Dá-me aqui, num prato. Obsessões de ódio não controlam somente a vida de uma pessoa, mas normalmente infectam outros também. Então, o ódio, ele é uma coisa assim que, infelizmente, ele vai passando de um para o outro, infelizmente. A influência e a manipulação de Herodias levou sua filha ao pecado, como cúmplice no assassinato de um pregador justo. Seu marido e sua filha eram meramente ferramentas nas mãos de Herodias, que planejou e orquestrou o trágico crime. Então, assim, é muito triste, muitas vezes nós nos sentimos marionete na mão de algumas pessoas. E eu, por exemplo, recentemente eu descobri que não só eu, como outras pessoas da minha família fomos manipulados por determinada pessoa, que eu não vou dizer o nome aqui, durante muitos anos, causando sofrimento e dor para todos nós. Então, isso é muito triste, porque outro dia eu li para vocês, aqui em Mateus, a parábola do joio e do trigo. E nós estávamos conversando, eu estava conversando outro dia com algumas pessoas, com familiares no velório da minha irmã e com algumas amigas, e eu estava me lembrando dessa parábola. O joio e o trigo, você separa o joio e o trigo no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu ciclo de amizades, no seu bairro, em todo lugar. Você tem como detectar pessoas boas e más. Isso é o joio e o trigo. O trigo é a erva boa, que vai dar alimento. E o joio é a erva daninha, que muitas vezes você tem que deixar crescer junto com o trigo, para depois, na hora de você arrancar o trigo, na hora da colheita, aí você separa, que é o que Jesus vai fazer quando ele voltar para separar as pessoas boas e más. E aqui, no caso de Herodias e Salomé, então mostra uma pessoa manipuladora, uma mãe manipuladora, né? E que ela manipula as pessoas através da beleza da filha. Isso é péssimo, é horrível. Tem muitas mães que fazem isso, tem pais que fazem isso com seus filhos, né?
O que nós vemos aí muitas vezes em muitas, como que fala? Em muitas agências de modelo, por exemplo. Às vezes a criança, ela não quer ser modelo, ela não quer, nem a menina, nem o menino, não quer ser ator, não quer ser atriz, não quer ser cantora, não quer ser cantor, mas a mãe ou o pai quer que aquela criança siga aquela profissão. E como muitos de vocês sabem, é desde pequenininho. Não estou aqui criticando a profissão dos outros não, tá, gente? Respeito muito todas as profissões. Só que você impor a uma criança para que ela faça uma coisa, siga uma profissão que ela não quer, é muito ruim, é horrível. Né? Então nós temos que ter respeito pelos nossos filhos e jamais uma mãe que se preze, um pai que se preze, jamais usa seus filhos para fazer algo lá na frente que vá lhe dar sucesso, né? Nós temos aí pouquíssimas atrizes, 2 que eu conheça, que começaram a trabalhar, 2 ou 3, algumas poucas crianças que começaram a trabalhar pequenos e deram certo. Por quê? Porque a criança queria trabalhar, porque cantar, ser modelo, ser ator, atriz também é um trabalho, viu, gente? Não é só a criança que fica lá nos carvoeiros queimando lenha para virar carvão, não é só eles que trabalham, não. Essas criancinhas pequenas que trabalham nos programas de televisão, elas... aí na internet está cheio de canal de criança, eles também são crianças e eles também trabalham. Então os pais e as mães têm que pensar para não usar os seus filhos para fazer deles um fantoche, um meio de subir na vida. E nós temos também outros casos, se vocês procurarem, vocês vão se lembrar de crianças que começaram na televisão, ainda crianças, que os pais não conseguiram, como que eu posso dizer, não conseguiram controlar a carreira e a educação dessas crianças e muitos não deram certo. Nós temos aí alguns exemplos, inclusive de um grupo de uma banda musical, né? Um enveredou pelo caminho das drogas, o outro se atrapalhou todo porque já não tinha uma boa relação com a mãe, vivem distantes até hoje, enfim. Então, gente, nós temos que ter um certo controle das coisas. Existe o bom senso em tudo, tá? Deixa eu ver, o que mais que eu gostaria de falar aqui para vocês. E aqui também, quando Jesus coloca aqui sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, a parábola da multiplicação dos pães e dos peixes, ele está multiplicando alimento, alimentando pessoas que tinham fome de comida, tá? Porque o corpo pede comida, a alma pede oração e o corpo pede comida. Então nós temos que ter discernimento para saber saber fazer as duas coisas, alimentar o corpo e a alma. E alimentar bem, né? Não é sair comendo tudo quanto é porqueira por aí, mas comer bem, se alimentar bem. E voltando ao assunto aqui, no caso, se vê a morte do João Batista, uma morte tão estúpida, um assassinato, na verdade, né? Por motivo fútil, por motivo banal, porque o João Batista falou a verdade para Herodes e para Herodias. E a Herodias, por vingança, acabou usando o marido, que era um homem rude, um homem mau, e a própria filha, por ser muito linda, muito sedutora, para pedir o que quisesse para o padrasto. Então,
Pensem um pouco. Eu já vi crianças chorando em vídeos no YouTube, porque a mãe quer, a criança tem o cabelo crespo e a mãe quer alisar o cabelo. Se o cabelo é crespo, deixa o cabelo crespo, gente, pelo amor de Deus. Não vai querer alisar o cabelo da criança, não. A criança pequenininha, de 4, 5 aninhos. Outra, há algum tempo atrás, pintando o cabelo de uma menininha de 6 anos. E como a pele da criancinha pequena é muito sensível, a tintura não é para criança. Tem idade certa para poder tingir o cabelo. E a mulher tingindo o cabelo da criancinha, a criancinha chorando, porque estava ardendo, né? Então, você acaba causando um trauma nessa criança. Por quê? Porque a mãe queria tingir o cabelo da menina, porque na cor que ela queria que a criança tingiu o cabelo daquela criança, ela achava que o desfile que a criança ia fazer seria melhor, seria mais bonito. E, gente, aí eu volto no que Jesus falou. Quem quiser entrar no reino dos céus, que seja como uma criança. As crianças, elas têm a sua beleza própria. Negras, brancas, índios, japoneses, coreanos, chineses, enfim, todas as raças. Cada um tem a sua beleza. Ou que tem o cabelo enroladinho, ou que tem o cabelo crespo, ou que tem o cabelo liso, ou que tem o cabelo seco, espetado para cima, entendeu? Cada um tem o seu jeito, a sua cor de pele, o seu cabelo, o seu tom de voz. Cada um tem a sua identidade. A voz é a nossa identidade, né? A fala. Então, quando você ouve a voz de alguém, você já identifica. Determinada voz pertence a determinada pessoa. Assim como os nossos cabelos. Tudo bem, o cabelo a gente pode mudar, a cor. Se é liso, você pode enrolar. Se está enrolado, você pode alisar. Se é cheio, você tira o volume. Se não tem volume, você deixa ele cheio. Enfim, mas a voz não. A voz fica mais difícil. A voz... são poucos artistas que conseguem aí fazer esse milagre da mudança da voz, como a gente vê aí nos canais de televisão. Chico Anísio mesmo, que já partiu, já não está mais nesse mundo, foi cara fantástico. Ele mudava a voz, mudava os personagens, era tanto personagem que eu não sei quantos personagens ele tinha, mas o cara conseguia fazer cada um deles com a maior perfeição, porque era o que ele gostava de fazer, né? Então, aqui no que eu li sobre a morte de João Batista e a primeira multiplicação dos pães, o que está falando aqui, gente, é de caridade, né? Alimento, caridade. O que Jesus fez com essas pessoas foi curar e alimentá-los, é caridade. O que foi feito com João Batista foi uma brutalidade, um assassinato, por orgulho, por maldade, entendeu? Por manipulação. Então, temos que tomar muito cuidado para a gente não cair nessas armadilhas, tá? E muitas vezes a pessoa, ela é tão ruim, e quando as pessoas descobrem a ruindade dela, ela se esconde, porque ela sabe que o povo vai cobrar, que a família vai cobrar, que alguém vai cobrar dela aquela maldade toda que ela fez, entendeu? Então, temos que ter cuidado, não sermos manipuladores, homens e mulheres, e principalmente não usar as nossas crianças para manipular os outros. Isso é horrível, é a pior coisa que tem. Assassinato, terrivelmente horroroso, sabe? Então, vamos tomar um certo cuidado com isso. E ter um pouco mais de amor, um pouco mais de afeto pelas pessoas, não manipular a nossa família, manipular os nossos próprios filhos ou os familiares para poder fazer a maldade com determinada pessoa, né? E isso é muito ruim, é muito triste, tá?
É muito ruim mesmo. E principalmente quando você vê, quando você lê uma história dessa, que você vê um homem que só fazia o bem tendo sido decapitado, você imagina, você vê um familiar teu sofrendo porque um outro familiar foi manipulador, por exemplo, e fez aquela pessoa sofrer mais do que ela estava merecendo. Então, isso é ruim. Vamos dialogar mais, vamos nos instruir mais na palavra de Deus para a gente não fazer isso com as nossas crianças, com as nossas famílias, porque senão essa população que está chegando aí, nossos filhos, netos e bisnetos vão sofrer muito e cada vez a coisa vai ficando pior, porque eu não estou vendo melhora, eu só estou vendo piora, né? E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que não mudou muita coisa, não. A coisa está sempre piorando. Isso não pode, gente. Tem que melhorar. As pessoas têm que aprender a ser felizes, sabe? É muito complicado. Eu até gostaria de falar um pouco mais, porque muitas vezes a gente vê tanta covardia nesse mundo, como essa da Herodias, que tá cheio de Herodias por aí, tanto Herodias mulher quanto Herodias homens, muitos mesmo, viu? E em todos os setores profissionais, em quase todas as famílias, isso tem que acabar. As pessoas têm que estudar, têm que se instruir e têm que parar de ser ruim. Tá bom? Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês.